Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi. Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Gol. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Eder. Chuta. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Paneca. Meu nome é João Blanco, estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e João Gil, aqui nos estúdios da CDN TV mais uma vez, e estreando o formato de convidados em estúdio, quisemos fazer Rui Miguel Tavares, um gigante, um gigante do futebol português e do jornalismo esportivo em Portugal. Tudo bem, Rui? Tudo bem, obrigado pelo convite. Já estivemos no outro estilo, cada um na sua casa, não é? Sim, agora estamos aqui todos juntos, ainda bem. Obrigado. Sim. Melhoram-se da história. Teles, etc. Foi giro. Pronto. Hoje vamos falar de um tema muito mais atual, não é? Campeonato português, com foco inicial e especial no derby, obviamente. Estamos a gravar isto segunda-feira. Não tenho certeza se isto ainda vai sair hoje ou terça-feira, mas o derby foi domingo, vai estar sempre fresco. Portanto, Rui, começando por si, claro, o que é que achou do derby? Gostei muito do jogo. Achei interessante a réplica do Sporting ao favoritismo do Benfica. Era natural que isso acontecesse. Por força dos 12 pontos de atraso, por força da superioridade do Benfica ao longo da época, a nível europeu e até a nível nacional, sobretudo a nível nacional. Mas o Sporting começou muito bem, foram 20, 25 minutos muito bons, sem serem fortes, mas foram bons porque o Sporting não só controlou, como dominou o jogo. Dominou o Benfica, dominou a bola, e isso foi interessante ver essa equipa. Depois o Benfica acordou, também por força do gol sofrido. A desorientação a seguir ao gol foi notória, mas também reagrupou-se muito bem o Benfica e chegou ao empate. É um resultado no cômputo, no geral, que se aceita, 2-2, até um resultado bom, com golos. Foi muito interessante ver aquele 2-2 do Gonçalo Ramos, que é uma grande jogada. Se calhar, vista assim de repente, é um golo simples, mas se formos ver o golo, peça por peça, de facto é muito interessante o compasso de espera do Ornes, o passo para o Grimaldo, o cruzamento também é muito bom, é meio golo e a finalização parece fácil, mas às vezes há muita gente que falha ali, não é? E o Gonçalo Ramos tem esta tendência de ser um matador, sabe mesmo. Apesar de muito mal amado. Muito mal amado, sim, mas consegue manter a sua média, e é muito interessante ver um jogador, um miúdo português, marcar 2 golos num derby, não é para todos. E, portanto, foi um jogo muito agradável, e foi vibrante. Acho que é a palavra que me vem logo à cabeça, um derby vibrante. E às vezes os derbys são polémicos, são tristes, são insonsos. Este foi vibrante e, para mim, essa foi a grande qualidade deste jogo. Foi um empate, mas não foi 0-0, pelo menos. Sim, e houve emoção. Eu gostei muito da bola, dos jogadores, da entrega. Houve oportunidades de parte a parte. Também, muitas, sim. Embora os guarda-redes não tivessem feito grandes defesas, mas houve uma boa participação de todos. Lembro-me que na primeira parte o Porro esteve bastante bem, e até teve alguns malabarismos fora da caixa, como meter a bola por entre as pernas de alguém, não me lembro já. Sim, na primeira parte houve umas cuecas. Do Rafa também. Foi muito engraçado. A segunda parte, claro, os jogadores estão mais cansados, estão mais preocupados com o resultado. Está quase a chegar ao fim. Vão-se quase que resignando no empate, não é? Sim, mas não estou a fazer isso do lado do Sporting. Sim. Houve ali um período em que o Sporting não passava do meio campo, de facto. Se bem que a última grande oportunidade, aquela aos 90+2, é do Sporting, com um bocado mais de experiência, porque lá está, também o miúdo tinha-se estreado naquele momento. Sim. Era difícil fazer melhor, mas havia um jogador do Sporting claramente, não sei se era o Artur Gomes, estava claramente isolado. Estava um jogador no meio, sozinho. Estava mesmo sozinho, portanto, se fosse uma jogada mais pensada, claro, teria sido um lance muito mais perigoso. Com mais experiência. Claro. Sim, claro que sim. Mas pronto, o Ruben Amorim até disse que se ele renovar, não vai buscar mais ninguém. Portanto, acredito que seja ali um novo Benzema ainda bem. Um jogador que nem na equipa B acho que é titular. Sim, nem na equipa B é indiscutível. Mas isso é uma questão que eu já vou lá tocar, acho eu. Rocha, tu sendo aqui o membro do painel habitual, o que estava mais focado no Famalicão do que outra coisa qualquer, não é? O que é que achaste do jogo? Não, mas também vi... Olá a todos, antes de mais, Rui.
Também vi o clássico com muito interesse. Acho que foi, lá está, um jogo bastante interessante, com oportunidades, e acabou por favorecer o Sporting ser o primeiro a marcar em ambas as partes, mais cedo na segunda do que na primeira. E eu ontem também, a conversar com amigos, acabei por confirmar e partilhar uma teoria que eu tenho, que é como é que os três grandes são em clássicos. Para mim o Porto é aquela equipa que entra muito agressiva, controla o jogo, mas depois pode acabar por sofrer golos assim no fim do jogo, embora os últimos anos não sejam favorecidos a isso, mas pode acabar por sofrer golos contra a corrente do jogo. Acho que o Benfica é uma equipa que entra muito nervosa, também pela maior parte das vezes ser favorita. E isso, o Benfica acaba por se ressentir muito nessas situações. Plenamente. Falar disso. Nos últimos tempos tem sido assim. Não tem sido favorito. Tem estado nervosos. Não tem sido favorito. Mas mas é que é essa a questão. A pressão pode não vir do favoritismo, embora muitas vezes venha, mas está sempre do lado do Benfica. Seja a pressão por quererem chegar ao primeiro lugar e por não lá estarem, por terem neste caso Porto e Braga mais perto, logo atrás, ser um clássico. Acho que o Benfica é uma equipa que entra sendo muito nervosa. E o Sporting é aquela equipa que circula muito bem a bola atrás, em todos os clássicos. Circula a bola muito bem atrás, depois não tem grande eficácia na frente. Os dois gols do Sporting neste clássico foi um autogol, uma boa jogada do Edwards, mas acaba por ser um autogol e um penalti. Acho que o Sporting não é uma equipa muito eficaz na frente em clássicos. E acho que foi isso que aconteceu também neste. Até o último com o Porto, se calhar até foi, não o último, que foi 3-0 do Dragão, mas do ano passado, 2-2, acho que até foi a exceção. Exato, foi quem que marcou até? Foi Nuno Santos, com uma grande jogada, e o outro, o primeiro Paulinho, exatamente. E portanto foi isso, o Benfica a entrar muito mal, o Sporting a entrar bem o suficiente para estar melhor que o Benfica, a marcar um gol, lá está, num dos poucos jogadores do Sporting que acaba por ser desequilibrador, que é o Edwards. E depois o Benfica, claro, tem de reagir. Também, como lá está, como o Rui estava a dizer, entram na segunda parte de uma forma diferente e o Sporting também sai beneficiado por ter marcado logo aos 50 minutos, ou o que foi. Acaba por, lá está, como estás a dizer, resignar-se um pouco com o bom resultado que tinham, e o Benfica depois acaba por fazer o empate, que também não deixa o Sporting com uma vontade enorme de voltar a querer ir para a frente do resultado. Portanto, acho que lá está, foi um jogo bastante interessante das duas equipas, e acho que o empate também é o mais justo. Certo. Gil, agora passando aqui já um pouco mais para a Clubite, que é o meu lado teu, o que é que achaste da abordagem do Benfica ao jogo? Também quer ouvir sobre o Sporting, claro. E já agora, se pudesse tocar aí no ponto de Roger Schmidt só ter feito 2 alterações, creio eu. O que é que achas disso também? Sim. A abordagem ao jogo, eu acho que o Benfica não abordou o jogo se calhar da melhor forma. Acho que o Roger Schmidt facilitou. Acho que pelo menos o Amorim preparou-se melhor para o jogo e tinha uma estratégia mais bem definida para o tipo de adversário. E acho que o Benfica nos primeiros 20, 25, por aí, encontrou um Sporting que não estava à espera, via-se claramente. E por aí que o Benfica tenha preparado mal. Mas depois, lá está, o Roger Schmidt deu instruções, os jogadores adaptaram-se e conseguiram equilibrar. E a segunda parte acaba já com um ligeiro ascendente do Benfica, depois do golo. Superioridade mesmo. Sim, que o Benfica já estava um bocadinho por cima, mas até aos 20, 25 estava o Sporting claramente por cima. Portanto, uma primeira parte equilibrada, que o 1-1 se adapta completamente. Vou aqui elogiar a forma do Sporting sair a jogar lá por trás, que eu não fazia ideia que vocês eram tão serenos. Não costumamos ser assim tão serenos. É exatamente essa a questão. Mas surpreenderam que o Benfica pressionava alto, mas pressionava mal também. Eu acho que por aí a falta de planeamento. Também faz isso bastante bem contra o Tottenham em casa. O Sporting desmancha completamente a pressão do Tottenham, só que depois isso contra Chaves e Boa Vista não acontece. Pois. É esse o problema. De acordo, sim. Mas pronto, depois o Benfica adapta-se e já não começa a ser tão fácil sair. Acho que o Edwards entre a linha estava a receber bem a bola dos centrais e dos médios, e isso estava a criar problemas ao Benfica. O Grimaldo estava completamente nas covas, não sabia se havia defender por dentro, se havia defender por fora, e acho que esse foi o primeiro problema do Benfica. O também dava sempre para subir na alva. Pois, exato, não estava a haver compensação. Mas depois o Benfica equilibra, então o Sporting faz o gol numa boa jogada, se bem com um pouco de sorte, podemos apontar aqui o dedo ao Benfica, que os jogadores não fazem pressão, deixam passar a bola, mas pronto, um bom golo. Depois o Benfica fica só a vê-lo. Depois, já para não falar disso, mas depois o Benfica dá então a sua réplica, faz o golo, depois numa altura em que o Sporting já estava claramente a ser sufocado, pelo menos nessa jogada. Para aí 3 ou 4 bolas seguidas na área que o Sporting já estava a ser sufocado, acontece o golo.
Depois a primeira parte acaba então com o ligeiro ascendente para o Benfica. A segunda parte acho que talvez só tenha existido Benfica, na minha opinião. O Sporting Porque marcou cedo também. marca cedo num penalti ligeiramente caído do céu, pronto. E o Benfica depois foi para cima. Mesmo assim não conseguiu, não foi para cima o suficiente, na minha opinião. Acho que já estava conformado com o empate. Ali aos 80 parecia que o Benfica estava contente, não consigo compreender um candidato ao título que está em primeiro lugar, ficaste pelo empate em casa, a jogar em casa. Mas pronto, acho que dominou, o Sporting teve o penalti e aquele lance do Chermiti e pouco mais. O Benfica também não criou muito mais, teve um lance ou outro perigo resolvidos pelo Adamas. Foi uma primeira parte mais controlada pelo Benfica, mas nem por isso com mais oportunidades. Segunda. É uma segunda parte, sim, exatamente. Bem, sim. Não, ou seja, já tocaram em pontos muito importantes do jogo e ficaste um pouco mais do Benfica, portanto eu vou tentar focar também um pouco mais do Sporting. Falando de alguns nomes, para mim o homem do jogo, apesar de Gonçalo Ramos fazer 2 finalizações excelentes, e lá está, eu continuo sem perceber como é que Gonçalo Ramos é tão mal amado neste campeonato. Está bem, pode falhar algumas oportunidades, mas se calhar os outros não marcam as que eles marcam também. É o melhor marcador do campeonato. É o melhor marcador do campeonato. Foi o melhor marcador de Portugal no Mundial, por exemplo. Sim, mas estão lá por isso. Foi num jogo, mas conta também. É um jogador que eu acho fenomenal e ainda li hoje na newsletter do segundo posto que é bem capaz de ser, em termos de regularidade pelo Benfica, e tendo a noção de que nem Félix nem Renato Seixas fazem uma época inteira pelo Benfica, é capaz de ser a joia saída do Seixal a entregar mais rendimento ao Benfica. É capaz de ser e Permite-me discordar, Ruben Dias. Pois, cara. Ruben Dias. Mas isto. Ruben Dias. Estava a ver aqui puxar do ferro. Mas isto. Mas gosto muito do Gonçalo Ramos e é essa a moral da história. Do lado do Sporting, um jogador que eu acho que fez um jogo fenomenal ao Ugarte. Acho que faz um jogo fenomenal e é daquele tipo de jogadores que eu sei que vai estar pouco tempo no nosso campeonato. Não é pela qualidade, porque há jogadores com muita qualidade que até conseguimos reter há algum tempo, é pelo estilo de jogo. O nosso campeonato não é feito para o estilo de jogo nem do Ugarte, tal como não era para o do Palhinho. Vemos que, pode-se queixar que é do estilo de jogo um pouco mais agressivo, mais de contacto, podemos dizer isso tudo. A nossa arbitragem não é feita para esse estilo de jogo, não beneficia um estilo de jogo um pouco diferente daquilo que é a nossa liga. Portanto, a única forma que eles têm para ser bem-sucedidos na carreira é ir lá para fora. Pode não ser sempre o campeonato inglês, o Palhinha optou por isso e acho que até o campeonato onde isso se adapta melhor, mas tendencialmente lá para fora. Deixa-me só dizer-te que esse estilo de jogo funciona para aí 4, 5 jogos por ano, porque é os jogos contra os grandes. Porque o resto das equipas pequenas não são propriamente combativas a jogos bem. de competições europeias? Pois sim, mas a nível nacional. Acho que até funcionou neste, porque o Ugarte ter só levado um cartão amarelo neste jogo. Lá está, ou seja, isso é chocante com os termos os critérios de arbitragem cá. Mas é exatamente isso que eu estou a dizer. Lá fora, se calhar ele também tinha levado só um amarelo. E o lance em que o Ugarte leva amarelo é um lance em que menos amarelo e falta devia ser 100%. Podíamos estar agora aqui a discutir isso. Ele se calhar ao intervalo foi ver os lances e olha, se calhar o Ugarte ia ter levado amarelo. Então, no lance assim que ele fez uma faltinha. Não, eu digo isso porque o Rafa faz uma falta e a primeira falta leva amarelo e o Ugarte fez 4 ou 5 e não levou, por isso é que eu me queixo. Mas já falámos por causa disso. Já falámos muitas vezes, em termos gerais, e não estamos aqui a apontar nomes, que a arbitragem portuguesa, não sou fã, pelo menos eu, em termos de critérios de arbitragem, e estamos a falar, nem estamos a pegar em nomes individuais, estamos a falar mas em termos de critérios da escola que ensina os critérios e etc. E já falámos muito sobre isso, mas eu nem quero pegar muito por aí. Para além do Ugarte, já destacaram um pouco, já destacaram o Edwards, gostei muito do jogo dos dois. E agora, um menino que eu tenho de mencionar, que é Trincão, não sei. Está a par com o Draxler para a desilusão do campeonato, acho eu. Só que com o agravante de que o Draxler estava parado, ou praticamente parado para aí há 2 anos, ia fazendo um joguinho ao outro, entre lesão e outra lesão, e lá, e tinha de ganhar ritmo, e até teve algum outro bom momento pelo Benfica este ano, lá um saco contra o Marítimo de vez em quando, ou coisas desse género. O Trincão estava a jogar regularmente, mas ao mesmo tempo com pouco rendimento, já há coisa de 2 anos, um ano pelo Barça, o outro pelo Wolverhampton. Veio para Portugal na esperança de ter mais espaço, com um treinador que já conhece, etc. Não está a resultar de todo bem, acho eu. De resto, se alguém quiser usar alguma coisa, sobre o derby? Sim, já agora tu já destacaste alguns jogadores do Sporting, eu não destaquei do Benfica. Vocês gostam sempre de equilibrar a balança. Claro. Okay. O Enzo, o Florentino, o Gonçalo Ramos e talvez o Grimaldo foram os maiores destaques pela positiva, pela negativa o Auschnes, o Neres e o
e o Bá são os destaques. Sim, o Bá viu-se que estava um bocadinho atrapalhado, sobretudo na primeira parte, não é? E até disse isso ontem. Foi? Pois. E depois na segunda também não soube aproveitar o balanceamento do Benfica para o ataque, mas também o Benfica também não aproveitou, não é? Porque, como tu há bocado disseste, incomodou o Adam em remates fora da área, não? O João Mário, que é livre direto, e mais um remate ao outro, assim fáceis. Há um cabeceamento... Do Otamendi também, mas também é fraco. Sim, é fraco, mas é um belo golpe de cabeça. A gente sente a força do pescoço dele, aquilo dá trabalho. E outro jogador que eu não gostei e não percebi a maneira dele entrar é o Santos Justo. Ele faz duas faltas absolutamente descabidas. A entrada da área, quase. A entrada perigosas. E não compreendo. Não compreendo o estilo dele de jogar futebol ou não futebol, não é? E fica assim um bocado a pensar, mas como é que há jogadores destes assim aqui a jogar pelo e 9 milhões já agora. Pois, não... E está sempre lesionado. Não sei, exatamente. Eu não compreendo alguns jogadores não compreendo. Atenção, eu não estou a falar da substituição em si. O Ruben Amorim tinha uma ideia, pronto, e lá defendeu. É o jogador que não... Parece que entra e não entende o jogo. Não se encaixa que na aquela ideia. substituição a fazê-la era antes do gol do Benfica, não é? A justificação que o Ruben Amorim deu até acho que foi para a entrada do Neres. O Neres entrou depois do gol. Disse que o Neres ia agitar na frente, que era um jogador rápido, então o Santos Justo, como era mais rápido, era para ele. Mas inclusivamente eu até acho que o Santos Justo estava a jogar do lado contrário ao Neres. Foi o que me pareceu durante o jogo. Pois, o Santos Justo Justo passou direito para o ao outro lado. Portanto, eu depois de ouvir a justificação do Ruben Amorim, fiquei sempre gostei muito bem, Mas pois. Já agora deixa-me só destacar negativamente os três centrais do Sporting. Sim. Não, se calhar não pelo jogo em si, mas acho que os dois gols do Benfica eram evitáveis. No primeiro, o Coates defende muito mal. Ele não sabe se há de aproximar, se há de voltar para a sua Acho que é posição. mais o Gonçalo Inácio. Sim, também. Acho eu. Eu achei que... É diretamente, é uma questão direta. Exato. A marcação direta era do Gonçalo Ramos, mas eu acho que se o Coates estivesse melhor posicionado, a bola nem sequer tinha chegado ao Gonçalo Ramos. É mais esse o meu ponto. Porque o Coates na linha de 4 naquele momento, que acho que era com o Mateus Reis, o Porro e o Inácio, e ele era o único que estava fora, porque ele tinha acabado de sair à pressão e depois não voltou ao lugar. Portanto, acho que foi esse o momento em que acabou por dar o golo. E até por terem permitido 2 remates que o Adam acaba por defender, porque são a figura, não são assim defesas excepcionais porque são a figura, mas os centrais é que permitiram esses remates, e mesmo no segundo golo, embora seja um grande cruzamento e uma grande finalização, a linha também estava demasiado subida, não acompanharam o Grimaldo na ala, portanto acho que a defesa esteve bastante mal, a não ser a sair a jogar, lá está. Pois. E o Gonçalo Ramos faz estes tipo de movimentos desde o início da época. Sim, e bastante bem, e mérito. Sim, nesse sentido sim, mas estou a dizer isto porque é uma cena que já devia estar estudada, era neste sentido. Então, acho que foi o Amorim, eu ouvi alguém dizer que tinham treinado, não, foi o Mateus Reis que disse que tinham treinado mesmo aqueles movimentos durante a semana. Nota-se. Da defesa, de bola entre o guarda-redes e a defesa. Ele é que estava a dizer no final do jogo. Foi um grande derby, acho que podemos chegar a essa conclusão. Sim. Olhando para a tabela, o que é que isto traduz? O Benfica está em primeiro, 41 pontos, 4 atrás do Braga, 5 atrás do Porto e um quadrilhão atrás do Sporting. Portanto, queria-vos perguntar, começando pelo Rui, luta pelo título, quem é que acha que está em melhor posição, se é o que está à frente ou se isso não é bem assim, e até porque o Benfica, desde a página do Mundial, nota ali algumas dificuldades. Sim, é verdade. Desde o Mundial nunca mais parece que não acerta 2 resultados seguidos. Isso é verdade. Mas mesmo assim, quer dizer, se o Benfica perder o campeonato, será sempre por demérito dele. Obviamente que se for o Braga, então, se o Braga fosse campeão, era um mérito maiúsculo do Braga, não é? Mas o Benfica, se perder, tem muito de mérito porque tem uma grande equipa, feita com muito dinheiro, não só deste ano como do ano passado. Tem uma equipa muito boa porque o Rui Costa sabe ler os jogadores, sabe escolher os jogadores, e os jogadores, como conhecem o Rui Costa de nome, por tudo aquilo que ele foi como jogador, também vão mais pressa para o Benfica, possivelmente. O Rui Costa não é por ser presidente, quando o Rui Costa era diretor do futebol, o cabo de Villa, não é? Portanto, contratar um campeão do mundo não é fácil. Campeão do mundo, titular, porque no Boa Vista tinha um campeão do mundo que não jogou no Mundial, não é? O francês, o Rami. Sim. É diferente, portanto, estou a falar, são campeões do mundo, de facto, mas cada um tem o seu estilo e estatuto. Portanto, o Benfica tem uma equipa
que começou ainda por cima a época muito bem e nunca teve nenhum deslize até Braga. Portanto... Guimarães? Só que deslize... Não, pois, deslize, exatamente. Eu estou a falar de uma derrota que atormente. Okay. O empate foi 0-0 em Guimarães. Certo. Mas o Benfica, embora não tenha apresentado um futebol regular e maravilhoso, é uma equipa muito funcional e muito certeira, não é? E quando acerta, é tipo Sporting. E quando acerta, metade dos ataques é aos 5 e aos 6, não é? Quando o Sporting acerta ali metade, aquilo não há crise, não é? O problema é depois, quando não rematam a baliza, quando não marcam, isto para o Sporting. No caso do Benfica, como há mais jogo, o Benfica provoca mais jogo ofensivo, tem muito mais hipóteses de chegar ao golo e chega. Agora, vai ser muito interessante ver, por exemplo, Benfica-Porto, obviamente, não é? Porque o Porto perdeu em casa com o Benfica. E vai chegar lá com mais fome ainda do que o normal. E o normal já é gigante, não é? Quando chegam ao Estádio da Luz, há ali uma fome em dar a volta a qualquer sentimento de revolta, mesmo que esse sentimento não exista. É uma coisa que está na cabeça, não é? Exatamente. Agora, há um clube que não está nas contas do título, que é o Sporting, que vai ter um grande papel agora até fevereiro, porque vai receber o Braga e vai receber o Porto. E o Benfica poderá ou não contar com essa ajuda, porque o Sporting é uma equipa muito boa, obviamente, só que ainda não foi boa esta época, ainda não encontrou o seu caminho. Mas se por acaso, por uma noite, encontrar esse caminho, o Braga, e essa noite foi com o Braga e com o Porto, o Benfica pode muito bem agradecer essa ajuda, porque há aqui vários indicadores de que este campeonato não é assim tão simples. E a semana passada o Porto empatou com o Casa Pia em campo neutro, não é? Portanto, estamos a falar de um campeonato que até nem é... Nós pensávamos, ou melhor, eu pensava que estava decidido e que de repente já não está. Embora já tivesse anos e anos e anos de vida para saber que o campeonato nunca se resolve à 12ª jornada. Mas eu pensava que o Benfica, jogando sempre assim, ia chegar lá. Só que a verdade é que meteu-se o Mundial, depois meteu-se a birra do Enzo, depois meteu-se a derrota do Braga, e isto vai baralhando as contas, e o Porto e o Braga, ainda bem que assim o é, tornam o campeonato mais aliciante. E vai ser muito mais engraçado. Agora, se me perguntas em contas do título, não meto o Sporting aí, porque está muito longe, como tu disseste, e mesmo ao segundo lugar vai ser muito difícil, e é o segundo lugar que importa, porque o terceiro já não dá acesso à Liga dos Campeões, não é? E isso vai ser falhar a Liga dos Campeões nesta era é muito mau para as finanças de qualquer clube. E isso notou-se a época passada, quando o Benfica passou à fase de grupos, notou-se um alívio e notou-se também uma onda de contratações. Acho que no dia seguinte contratou-se o Bá logo, não foi? Ao Feyenoord, quem é que foi? Não, foi o Austin. Foi o Arsenal, Sim. Foi o Arsenal, que até estava lá no estádio a ver o jogo, não é? O Benfica ganhou, foi logo apresentado no dia seguinte. Isso dá logo dinheiro, e dinheiro dá moral, dá para contratar jogadores, e sem dinheiro o Sporting vai se ver muito tramado. Daí também esta política de contratações de miúdos para tentar fazer um estilo de futebol diferente, porque o Sporting não vai depender dele. É muito difícil que chegue ao segundo lugar. Não estou a ver sequer o Sporting chegar ao segundo lugar. Portanto, para mim, candidatos ao título realmente, Benfica, Porto e Braga. O Benfica está lançado porque está à frente, mas a verdade é que esta aproximação sugere muitas interpretações e vai ser a segunda volta ganhou muito mais interesse, porque há 15 dias, ou melhor, antes do Mundial, eu pensava que as contas estavam semi-feitas e que estava tudo preparado, não é? Afinal, não é assim. E ainda bem que não é assim. Exatamente. Para tornar a coisa mais interessante. Gil, disse-te muitas vezes, mais em privado do que por aqui, que a minha grande esperança era exatamente esta, era a pausa do Mundial estragar tudo. Claro. O Benfica neste momento está quantos pontos à frente? O que é que achas? Começou a hecatombe ou não? Não. Honestamente não. Também não vai ser ela a admitir. Não. Eu achava que tinha começado, mais provável começar a hecatombe depois do Braga do que depois do jogo de ontem. Porque depois do Braga foi uma derrota com estrondo, um jogo horrível. Ontem não acho que tenha sido um jogo horrível do Benfica, acho que foi um jogo intermédio, mas com um jogo intermédio não dá para ganhar ao Sporting, pronto.
Eu acho que o Benfica agora tem que continuar a ganhar, agora vai ter jogos mais acessíveis, na teoria. Vai ter um Casa Pia, que não é assim tão acessível, mas é na Luz. Vai ter uma sequência de jogos que, se for ganhando, ganha outra vez confiança, e eu aí acredito que possa ganhar o campeonato. Porque, se repararmos bem, se eu visse o Benfica a jogar sempre o mesmo estilo de jogo que jogou até ao Mundial, eu dizia que já estava ganho o campeonato. Mas agora esta quebra deixa-me de volta a pensar que o Porto e o Braga, especialmente o Porto, vamos ser sinceros, que Sim, claro. o meu medo maior é o Porto, não é tanto o Braga, porque o Porto consegue sempre fazer, o Porto do Conceição consegue sempre fazer milagres, e é esse o nosso grande adversário nesta altura. O Braga, claro que é muito forte, mas como já mostrou também na primeira volta, o Braga chega ali a uma fase e parece que cai um bocadinho de rendimento, e é o que eu estou à espera. De plantel, se calhar. Talvez, não Falta de sei. experiência também conta. É mais isso, talvez. Profundidade de plantel eles até têm. No jogo do Benfica tinha melhor banco que o Benfica no jogo. Mas o Braga cai sempre um pouco, é isso que eu estou a contar também. Agora o Porto, vamos lá ver. Mas a diferença que eu tenho visto neste campeonato do Benfica para os restantes adversários é que o Benfica perde pontos nos jogos teoricamente mais difíceis. Contra o Braga, contra o Sporting, contra o Guimarães, enquanto que o Sporting e o Porto perdem pontos contra o Marítimo, contra o Boa Vista. Pronto. Não sei se é o Sporting. Não, o Porto também perdeu algum. O Porto perdeu com o Boa Vista. Não, vocês não empataram com o Casa Pia. Nós empatámos, foi com o Estoril. Foi com o Casa Pia, com o Estoril, e já temos mais 2 derrotas, acho eu. Pois, com o Rio Ave também. Não sei. O Rio Ave foi logo no início do campeonato, sim. Pronto, mas é isto, é que o Benfica perde mais com rivais diretos e com jogos mais difíceis, enquanto os adversários parece que nos jogos mais acessíveis é que perdem pontos. E acho que está aqui o principal diferenciador este ano do porquê do Benfica estar à frente. Muito bem. Isso. Rocha, luta pelo título, Porto está na luta, obviamente. Vai acabar aí em frente ou não? Eu tenho sempre a esperança que sim. Com o Sérgio Conceição. Exato, com o Sérgio Conceição ele já nos habitua a conseguirmos dar a volta a este campeonato. O Gil estava a falar do jogo do Casa Pia na Luz, e deu esse argumento de que é na Luz. Acho que o ano passado, obviamente para além do jogo contra o Porto, mas um dos jogos que fez o Benfica perder o campeonato foi na Luz, contra o Braga. Contra o Braga. E portanto, lá, estou a comparar com o Braga pelo tamanho do clube, porque o Casa Pia está a jogar a esse nível. Não é propriamente um clube hoje em dia de meia tabela. Portanto, acho que vai ser um jogo que pode decidir muito pela qualidade do Casa Pia, porque o Benfica diminuiu bastante o seu rendimento, como já falaram, após o Mundial. E claro, a minha esperança mantém-se no Porto. Já regressámos de 7 pontos atrás. Não vendeu o Galeno agora em janeiro, tá bem? Não. Em janeiro espero mesmo que não saia ninguém. O ano passado o Porto foi campeão, mas poderia ter chegado muito, muito longe na Liga Europa se não tivéssemos vendido o Luís Dias. Sim. Na Liga Europa, Porto sim. na Europa. Podíamos ter chegado mesmo muito, muito longe. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Porto era um candidato a ganhar a Liga Europa. Acho que é verdade que pode ter sido mais psicológico que outra coisa. O Porto poderia ter tentado um pouco mais, embora obviamente o foco do Sérgio Conceição fosse o campeonato. Mas acho que tínhamos na mesma plantel para tal, mas o Sérgio Conceição preferiu recuar um pouco na Europa e apostar mais no campeonato. Acabou por dar resultado, pelo menos isso. E portanto acho que é isso. O Porto é uma equipa que já nos habituou a estar atrás e acabar o campeonato na frente, nem que seja na última jornada. As últimas jornadas também vão ser interessantes nesse sentido. Acho que vão haver jogos também entre grandes. E quanto ao Braga, é uma equipa que lá está, pode andar a espetar 4 ou 5, como já andou. Deu a volta em 5 minutos contra o Vitória para a taça, e portanto é uma equipa que do nada pode surpreender dessa forma, mas ao mesmo tempo pode ter uma derrota que ninguém estava à espera. Acho que eles no início do campeonato já perderam também contra uma equipa de meia tabela. Acabaram, lá está, por perder 5-0 também com o Sporting, só numa primeira parte. O Sporting marcou 5 só numa primeira parte. E portanto lá está, é uma equipa que pode estar a jogar muito bem e do nada perde pontos que ninguém sabe bem como. O Braga já perdeu com o Casa Pia, por exemplo, para o campeonato. E acho que no início também, exato, foi com o Chaves. Também perdeu contra os Chaves. Portanto, lá está, é uma equipa que pode perder pontos mais facilmente do que o Porto, acredito eu, no sentido em que o Porto, mesmo que esteja com um resultado que não é favorável,
nesse próprio jogo vai estar sempre em cima, ou seja, sempre com a oportunidade de marcar, enquanto que o Braga não é uma equipa desse estilo. Quanto ao Sporting, é muito difícil. Eu perguntei pelo título, não perguntei mais nada. E por acaso, nós estamos a gravar a segunda, vamos ver como é que vai ser o jogo das 7, porque se o Casa Pia ganha o Estoril, passa à frente do Sporting. O que também é interessante nesse sentido. Também o jogo dele fica ali mesmo pertinho. Fica a 2 do Sporting. Portanto, o Sporting está em maus lençóis, digamos assim. Vamos ver a luta pela Europa. Como o Rui estava a dizer, o segundo lugar, que acaba sempre por ser muito importante para as finanças do clube, eu acho que é praticamente impossível para o Sporting. Não vejo o Sporting com capacidade para tal, pelo que já fez durante esta época, pelo que mostrou também um pouco no fim da época passada, pelo plantel, pelas mudanças e algumas teimosias do treinador. Acho que o Sporting não consegue ter essa capacidade e o Casa Pia pode ainda surpreender. Veremos só até que ponto. Certo. Eu concordo com a maior parte do que foi dito, ou seja, o Sporting obviamente está totalmente arredado, começando já com esse ponto, por falta de ambição em termos de construção de plantel. Não estou a dizer que era preciso aqui gastar 200 milhões, bastava não vender um meio-campo titular de uma época para a outra, por exemplo, ou vender por preços a sério e timings a sério, não é vender o melhor jogador do plantel 3 dias antes do Clássico, por exemplo. Sporting que só está na posição em que está não é por falta de treinador, por falta de plantel em parte, mas também não é só isso, é mesmo falta de ambição de quem está de cima. E pronto, e o Sporting já teve até períodos mais conturbados do que este durante a época. Chegou-se a pôr em causa a continuidade de Ruben Amorim, etc. E eu disse, eu adoro o Ruben Amorim, e por adorar o Ruben Amorim, quero que ele saia daqui o mais rápido possível. Porque para além de ele estar a queimar completamente por estar associado a uma direção que não lhe dá as ferramentas necessárias para pôr a equipa minimamente a olear, é ele que está a disfarçar as lacunas. Portanto, a partir do momento em que o Ruben Amorim sair lá, se o Sporting do nada vai para 7º ou 8º, não me espanta nadinha, não me espantaria. Portanto, nesse sentido, na ótica de dar 2 passos atrás para dar 1 à frente, eu até quero Amorim fora. Por gostar muito dele e por gostar do Sporting, mas numa ótica a longo prazo. Continuando, entre Benfica, Braga e Porto. Obviamente o Benfica, quem está à frente, tem a maior palavra a dizer, claro que sim, mas acho que este reinício de campeonato foi bom no sentido de provar que não existem equipas invencíveis, digamos assim. Tirando o Arsenal 2004, não existem equipas invencíveis. E o Porto, fica lá com essa. E o Porto do Vilas Boas. O Mourinho não foi invencível cá em Portugal, mas depois foi só Vilas Boas. Muito poucas equipas são invencíveis, ou são aquele bicho-papão que parece que são. O Benfica não é, o que é bom, para os adversários, eu incluído. E vamos ver, e dá uma outra competitividade. O Braga já nos últimos 5, 6, 7 anos vai fazendo algumas campanhas que aqui chega a janeiro, ou chega em dezembro e uma pessoa pensa, se calhar são um caso sério, mas chega ali a um certo ponto que quebra. Este Braga não me cheira que vai acontecer isso, porque parece-me um Braga um pouco mais duradouro do que isso e se formos a pensar no quanto o futebol no momento, o Arthur Jorge depois do 5-0 do Sporting que estava apontado à rua, portanto. E do jogo a seguir dá 3 ao Benfica, que estava em primeiro invicto e ainda não tinha perdido esta temporada. Portanto, espanta-me como o futebol é o momento e vejo uma maior, digamos, lucidez na equipa do Braga, tanto a nível de treinador como a nível de jogadores. Quanto ao Porto, o Sérgio Conceição eu já disse que é o único treinador em Portugal que para mim devia ser canonizado, porque é o único santo que consegue pegar, fazer um match em ovos, que consegue tirar tudo o que é jogador e recursos e ele consegue safar sempre qualquer coisa. Não consegue ser sempre campeão, porque isso não dá, mas consegue-se fazer sempre uma prestação minimamente aceitável. Na Europa, inclusivamente. Na Europa também, com grandes campanhas europeias do Porto, já fizeram quartos de final com Conceição pelo menos 2 vezes, de Liga dos Campeões, como agora me lembro. É um excelente treinador e o Porto é, neste momento, para mim, aquelas equipas em que podiam dar só um treinador e 11 gajos que o Porto ia sempre lutar pelo título, mais ou menos. Gosto muito de Conceição no seu nível futebolístico, mas o nível pessoal há muito para se discutir, obviamente. Agora, Rui, pegando também um pouco aqui daquilo que já a ser ali aquela luta pelos lugares europeus, ir pedir uma equipa surpresa, uma equipa que está a surpreender. É fácil, não é? A equipa surpresa é unânime. A equipa surpresa é unânime, mas se quiser dar um destaque, não sei. Não, eu gostei. Não, é o Casa Pia porque eu já ia muito ver os jogos ao Casa Pia, a Piramanique. Ao estádio. Ao estádio mesmo. Claro.
E foi uma grande surpresa vê-los a subir divisão. Surpresa, é agradável. Gostei muito. E depois, até tinha falado com... Até houve um programa na RTP com um dos dirigentes do Casa Pia e que se fez acompanhar de outro dirigente. E enquanto o dirigente foi ao programa, estava a ser maquiado, eu estava sentado ao lado desse tal dirigente e falámos um bocado e ele, isto era verão, era agosto, e ele estava, pronto, não temos o estádio pronto ainda por causa da imposição da Liga, das normas do estádio e tal. Estamos em construção, não temos ainda muitos reforços, vamos ver e tal. E começa a ver o Casa Pia a ganhar os jogos, sobretudo fora, não é? Sim. Fora. E há bocado falámos do Braga. Até porque este ano nem tem bem o fator casa, não é? Pois, não tem. Mas perderam 1-0 com o Benfica, empataram com o Porto. E estes jogos em casa, não é? Depois fora, ganharam o Braga, ganharam em Guimarães. Ganharam, e aí foi um jogo muito tonto do árbitro, que eu não sei quem é, mas com o Marítimo houve um penalti que foi uma coisa absurda. Mas o que é facto é que o Casa Pia fora tem uma regularidade que o Sporting não tem, em matéria de pontos, por exemplo. Depois no cômputo, ainda não acabou a primeira volta, lá está, falta o jogo das 7 de hoje, o Casa Pia tem 11 golos feridos, isto é francamente meritório. Acho que são os mesmos que o Benfica. É, 11, sim. Aliás, não sei se o Benfica agora é pior defesa com os dois, não? O Benfica tinha 9 e agora tem 11. O Benfica tinha 9 e agora tem 11, acho eu. E o Porto tem 10. Acho que é isso. O isso. Porto é a melhor defesa, Sim. Exatamente. É, 10, 11, 11, deve ser isso. Mesmo assim, quer dizer, para quem veio da segunda divisão e não jogava a primeira desde os anos 30, isto é de loucos. E foi muito interessante o que disse o Conceição na antevisão do Casa Pia Porto. O Porto e o Casa Pia têm os dois 11. É os dois 11, ok. E o Benfica? O Benfica tem 12 e o Braga 12 também. Ok, é isso. O Sporting tem 18. Pois. Está quase. E o Sérgio Conceição falou do Casa Pia ser a equipa promovida, a melhor equipa promovida da Europa. Portanto, a equipa com o melhor registro. E eu, olha, por acaso nunca tinha feito esse balanço e fui ver. E de facto é extraordinário, não é? E como estamos num país em que há muito poucas surpresas, em que o campeonato é monótono porque é bipolar, não é? Porto ou Benfica, de vez em quando não se Sporting, não Boa Vista, mas é muito raro acontecer. É interessante que haja espaço para estas equipas brilharem. Só espero que daqui a 10 anos eu não me esqueça, porque muitas vezes, já aconteceu, Leixões, fazer uma grande época, e eu já nem sei qual é que é essa grande época. Acho que o treinador era o Zé Mota, mas não sei em que época é que foi, por exemplo. Nós não sabemos certeza. Não, o Leixões foi ganhar 3-2 ao Dragão, uma equipa que em janeiro e fevereiro estava lá em cima. Lá em cima era quarto, quinto, ótimo, não é? Lembro do Braga do Domingos Paciência, em 2010, foi segundo, até à última jornada. Portanto, o Benfica foi campeão na última jornada. Benfica Tem que chegar à final da Liga Europa com o Porto. Isso era o ano seguinte. É do ano seguinte? Sim, foi. Isso é o ano seguinte, tem. Portanto, o Braga de Domingos acaba em segundo, vai à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, elimina o Sevilha em Sevilha com o hat-trick do suplente Lima. Portanto, o Lima saiu do banco para cá 3 gols em Sevilha. São eliminados na fase de grupos da Liga dos Campeões e vão para a Liga Europa e chegam ao final da Liga Europa. Isto é o Braga. Certo. Não é o Porto, não é o Benfica, é o Braga. Isto são duas épocas altamente meritórias que mereciam mais, claro. Só que, quer dizer, o Braga apanhou o Benfica de Jorge Jesus, o início, e apanhou o Porto de Vilas Boas. Tem muito azar. Porque se fosse uma linha normal do futebol, sequer o Braga tinha tido uma compensação e não teve. Foi muito ingrato o futebol. Portanto, espero que o Casa Pia continue nesta... É a equipa surpresa de longe, nem tem comparação. Surpresa boa. Claro, Surpresas más. Já vai perguntar. O Casa Pia, de facto, tem um mérito. E depois tem jogadores interessantes. Tem um guarda-redes que já tem muita escola, que já jogou em Inglaterra, o Ricardo Batista, no Fulham. Esteve no Fulham com Boa Morte. E agora aparece aqui e a defender tudo, pelos vistos, não é? Temos o Vasco Fernandes também, que é um defesa muito interessante. Temos o Godwin, diz? E o excelente capitão. O excelente capitão. Temos o Godwin. Temos muitos jogadores que são interessantes. Eu não vejo jogos do Casa Pia muitas vezes, mas às vezes faço um F5 no live score e marcou este, fixe e tal. E há esta relação com o Casa Pia que eu não tinha há 2 anos. E é por isso que o futebol também é muito interessante. 2022-23 o Casa Pia está a fazer
uma primeira volta extraordinária. Sim, e pegando já também do Casa Pia. Até porque no primeiro episódio que gravámos aqui, fui acusado por muitos de ser maluco, por dizer que o Casa Pia em 2022 foi o segundo melhor clube a nível nacional, no ano de 2022, só atrás do Porto, foi que é campeão. Diz que o Casa Pia tinha sido, portanto, a primeira metade do ano é promovido e a segunda metade do ano estava em quarto na altura, até estava à frente do Sporting antes da paragem, acho eu. Portanto, alguns disseram aqui que o Benfica tinha de estar à frente, não vou dizer quem. E eu digo, o Casa Pia é mesmo um caso de estudo extraordinário que se difere muito de Gil Vicente da época passada, que difere de Rio Ave e Famalicão naquele ano de 19-20, acho que até foi... O Famalicão teve Exato, o Rio Ave e o Famalicão tiveram a discutir até mesmo a última vaga europeia. O que é que difere? Não, o Famalicão começou o campeonato no primeiro lugar durante 10 jornadas. Aliás, se calhar até é mais semelhante com esse Famalicão porque ambos vêm da segunda divisão. E o Rio Ave acho que já estava na primeira liga. Mas a questão é que o Famalicão nunca sempre teve mais recursos, não é? Sim. Por algumas relações, investimentos, etc. Casa Pia, obviamente, que também há de ter um projeto por trás e investimento de algum sítio, será. Mas nota-se aqui um dedo mais de treinador, nota-se um dedo mais de planeamento desportivo do que outra coisa qualquer. Obviamente que o Famalicão também o tinha, não estou a invalidar isso, mas vejo mais mérito dentro de campo. Não sei explicar, é uma coisa que só sentindo. Gosto muito do Casa Pia, dos nomes que o Rui destacou, até nem falou de um dos meus preferidos, que é o Leonardo Lelo, que é o lateral esquerdo. Gosto bastante, se quiser vir para o Sporting está à vontade. E para não também estar a repetir a escolha do Rui, vou dizer o Aroca, em primeiro lugar, assim, desculpando a derrota do Sporting. Em segundo, está na Final Four, na Taça da Liga, está a fazer uma época sólida, o Armando Evangelista, com um plantel que também, se formos a ver, não é uma coisa espetacular em termos de nome, em termos de reputação. Só o Alan Ruiz, se calhar, é ali o mais conhecido e nem acho que seja o melhor jogador, ou o jogador em melhor forma, é um jogador que com os pezinhos que tem, às vezes pode resolver um lance ao outro, mas é só mesmo os pezinhos, depois aquilo cabeça é mais complicado. E vê-se que lá está, que é um plantel muito equilibrado, até mais se calhar nivelado por baixo, mas que vai fazendo uma época bastante sólida e vai conseguir a manutenção tranquilamente, está em sétimo neste momento. Sim. Rocha? Sim, eu também tenho que destacar o Casa Pia. Acho que lá está, é daquelas equipas que... Porque até comparando com a época que o Famalicão fez nesse ano, é uma equipa que começa logo muito bem. Acho que joga com um dos três grandes, agora já não me quem é, e ou empata ou ganha. E logo a partir o Famalicão. Já foi o Sporting. Não. O Sporting no início... Não, o Benfica não foi. O Sporting à terceira se calhar até foi o Porto, mas eu lembro perfeitamente... O Sporting à terceira jornada deste ano. Acho que o Famalicão era primeiro, o Sporting era segundo. E o Sporting sai meio que dessa luta logo ao início porque o Taremi decidir Alvalade cavar 3 penaltis. Pelo Rio Ave. Pelo Rio Ave, isso eu lembro. Foi com o Otis a fazer os 3 penaltis. Tinha que ter a instrução de algum lado. Mas lá está, eu lembro-me dessa época do Famalicão em que eles começaram logo a ganhar um dos 3 grandes e portanto logo a partir daí viu-se, ok, este Famalicão é alguma coisa. Acabou de subir, mas teve, acho que até o Porto ou o Benfica começaram em primeiro lugar, mas na segunda jornada o Famalicão passou logo para cima e a partir daí manteve-se até à 10ª jornada, o que é que foi. Pronto, aí acabou por começar a recuar um pouco nas suas exibições. Mas, ou seja, era um clube que desde o início se viu que, ok, estava aqui uma surpresa clara do campeonato. O Casa Pia, acho que acabou por ser um bocadinho mais discreto e acabou por consolidar este 5º lugar que tem neste momento, um pouco dando menos nas vistas do que o Famalicão deu nesse ano. Se calhar mais defensivo, digamos assim. Sim, não talvez. É brilhantismo ofensivo como era o Famalicão. Mas ao mesmo tempo é um futebol mais consistente, sim, o que lhes dá também essa consistência nos resultados em si e na classificação. E portanto... Acho que é um 5º lugar que se foi construindo aos poucos e é um 5º lugar que pode não acabar num 5º lugar, que isso até é o mais importante para a época do Casa Pia. E estavas a falar da importância do capitão do Vasco Fernandes e ele menciona muitas vezes isso. Eu até posso não ver os jogos do Casa Pia, mas depois vejo a flash interview do Vasco Fernandes. Ele menciona isso muitas vezes, que é uma equipa que ele não repete o jogo a jogo do Ruben Amorim, mas pensa muito no futuro e que o Casa Pia é um clube que constrói muito pouco a pouco. É um clube que não diz de imediato que, ok, temos o objetivo de chegar à Europa, não diz isso, mas com o trabalho que faz diariamente, acaba por ter esse objetivo inerente ao trabalho que faz. E eu acho que isso também acaba por ser das coisas mais importantes num clube, principalmente que acaba de subir de uma segunda divisão,
e está surpreendentemente a meio da época num 5º lugar. E portanto, lá está, é uma surpresa não só pelo futebol jogado, pela consistência, mas também pela estrutura por trás e pelos jogadores em si que foram conseguindo angariar, entre aspas, e que acabaram por conseguir construir esta equipa, que é o verdadeiro significado de equipa, acho eu. Certo. Verdade. Gil? Para não variar muito, é o Casa Pia. Lá está. Como o Rui também tem uma ligação emocional ao Casa Pia, porque também é perto da minha casa e o meu primo até o ano passado jogava lá nas camadas jovens. Ok. Entretanto, este ano não, mudou de clube, foi para o Loures, pronto, não é que isso é Mas já agora, como é que está o Loures da tabela? mas pronto, Transferência foi por quanto? uns quantos milhões. Mas Não quero falar. Não vou falar mais. Agora, Mas já estamos a falar das nossas ligações ao Casa Pia, posso dizer que este ano já lá fui ganhar. Só que foi uma amigável para a época com os meus miúdos de 11 anos. Não, foi bom. Mas também fui lá o ano passado, especialmente ver jogos com o meu primo, que ele ia ver jogos da equipa principal na segunda divisão e vi também, inclusive, o momento das decisões da subida. Na boa. Portanto, foi emocionante. E gosto do Casa Pia, pronto, é um... Também, claro. É Quem é um que não clube- gosta, né? Também, Pois, exato, diferente. É preciso ser doente para não É gostar. sempre bom ter um clube em Lisboa que vá fugir da dicotomia, não é? Claro, E é por isso claro. também muita gente Também é simpatiza verdade. com o Belenenses, por Claro, exemplo. muito claramente. Também é simpático com o Belenenses, verdadeiro. Sim. Sim, E agora- Belenenses, estamos a falar de Belenenses, E sim. já agora uma coisa que eu vi hoje sobre o Belenenses verdadeiro. 4-1 ao Oliveira do Hospital, fui ver. Então Sim, marcaram foi 3 Também gols, vi. 3 marcadores de penal, 3 gols de penalti e 3 marcadores. Aham. Os três Espetacular, e diferentes. bolas. Eu fui ver depois um caso, Benfica, Sporting e Porto, e não encontrei, claro, né? Quando há 3 penaltis, marca sempre o mesmo, não é? Sim. Ali não, ali deram à vez, foi muito interessante esse. E tem um treinador que eu gosto muito, que é o Bruno Dias, que, Sim, Bruno Dias. que foi meu professor, digamos assim, no curso 1, do nível 1 do curso de treinador, o ano passado em março, portanto no último março. Ok. Entretanto, eles juntam-se ao Belenenses no verão e está a fazer uma boa campanha. Tá, Já muito era- boa. dar essa Já nota agora, também. uma menção ao grande jogador Pedro Carvalho, que entrou no fim do jogo, não sei se reparou, o número 25, que tem a nossa idade, que é meu amigo, e Ah, está a boa. dar os primeiros passos e entrou ontem pelo Ah, Belenenses. boa, espetáculo. A respeito do Casa Pia, tenho uma história engraçada, que é um jogo, não sei com quem, fui ver alguns, muitos não, mas eu sei que estava na bancada, não sei se foi com o Graciosa para a taça, e foi um jogo, portanto, de manhã, porque as equipas dos Açores têm a tendência de vir, né? de vir à noite, dormir, jogar de manhã e seguir para os Açores. E o jogo foi às 11 da manhã, e então estava a jogar no centro da defesa do Casa Pia o irmão do Ruben Dias, que eu não sei o nome dele, não me lembro o nome dele. E ao intervalo, esse irmão do Ruben Dias diz adeus para a bancada, e quando eu para o lado, vejo o Ruben Dias, que estava tipo a fazer 2 meses de Benfica só, ou 3, mas já era uma figura, porque já tinha Sim, entrado sim. muito Já bem. tinha vencido a Youth League ou não? Ou não ganharam com essa equipa? Não, com essa Então, não. se calhar foi à final só, possível. Só Sim, ganhámos foi uma à Youth final. League. Foi Foi à Foi final. Madrid, isso. E lembro-me de na ver final. miúdos, 2 ou 3, junto a ele a pedir autógrafo. E eu, mas quem é que é? Depois alguém me explicou, não, isto é o irmão e tal. É engraçado, pronto, porque não estás habituado a ver um jogador do Benfica titular a ver o jogo, porquê? Estava ali o irmão e achei piada. Só não sei se foi com o Graciosa ou com outra equipa qualquer, mas é um pormenor engraçado que só resulta em estádios assim, não é? Em estádios pequenos, em que é tudo está perto, né? Na Lusa ou em Alvalade, é Pois é, possível nem lá em E cima. ver essa proximidade. Era muito bom termos futebol europeu no Pinamarico. Não, é Duvido que tenha os requerimentos UEFA, mas Era bonito. Gil, Ou no se estádio quiseres- do Belenenses também. Sim, Também Claro. é um... Não, mas o Castelo, isso sim, um consegue bom estádio. albergar esse tipo de coisas. Gil, vocês questionaram mais alguma coisa? Sim, eu queria chamar aqui também para a conversa ao Vizela. claro. O Vizela Bem visto. também está Sim, a sim. fazer um bom campeonato. Tá. Mudou agora Nono o lugar, treinador. oitavo, não, como é que está? Oitavo. Oitavo, boa. Mas ele mudou o Álvaro Pacheco agora. Ah, pois, saiu. saiu. Entrou pelo Lipa, não é? E continua na mesma, não é? Continua, eu estava aqui a ver o resultado, Sim. tem uma derrota, 3 vitórias nos Foi muito últimos jogos. criticada a direção do Vizela pela saída do Alpacheco. Porque houve uma troca, acho que não foi direção, até acho que foi donos de clube. E houve ali uma ruptura com a visão do Álvaro Pacheco. E, epá, e pelo menos para qualquer pessoa que assumisse o Vizela naquela altura, ainda hoje que ainda se assumir, eu acho que a única regra devia ser não tirar dali o Álvaro Pacheco, que deve ser a figura da cidade, seja política, futebolística ou o que seja, mais adorada e mais amada. Conseguiram fazer isso e correr minimamente bem. Portanto, Sim. é aqui Pois. uma façanha do outro mundo.
É isso. É isto? Pronto. Já agora, Vai lá. aquele jogo do Famalicão foi mesmo contra o Sporting. Foi no autogol do Coates. Mesmo no fim do jogo. Mas foi início do campeonato? Foi sexta jornada. Ok. Ok. E ficou quanto? 2-1. Ah, o gol do Sporting é do Vietnã, né? Já sei. Exato, já exatamente. me lembro. Sim, Exatamente. sim. As coisas que eu me lembro, basta saber porquê. Coates no Prime. Sim. Essa época. Passando agora para um lado um pouco mais negativo, basta se calhar também um pouco em foco de luta pela manutenção e não só. Porque pegando aqui a equipa de desilusão, se calhar a primeira que nos vem à cabeça não está a lutar pela manutenção. Rui, assim, uma equipa de desilusão, e se quiser também passar pela luta pela manutenção que temos neste momento, Paços Ferreira com 6 pontos, Marítimo com 10, Gil Vicente com 12, Santa Clara com 14, Estoril com 16 e depois Famalicão, Portimonense, Boa Vista, etc. A exceção, até agora, a Sporting, não é? É uma equipa que eu esperava. Mas, assim, esperava mais. Mas a verdade é que também, tu há bocado falaste, nos dão reforços. Não é? E às vezes em reforços que pensamos que podem resultar, há sempre aquele adepto sonhador, seja do Sporting ou não. Não é? Eu, quando o Benfica ou o Porto contrata alguém, fico sempre a pensar. Draxler, por exemplo, eu lembro perfeitamente. Eu adorava o Draxler em 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Alemanha, para mim, era um espanto. Vê-lo jogar era tipo... este gajo é maravilhoso. A Alemanha é que perde a final com o Brasil. É. E não sei se é o que marca. E ele e o Neymar é 1-1, depois vai a penaltis. Mas não sei se é. O Neymar acho que marca outro. Não sei Sim, se é. o Neymar marca. O Neymar marca nessa final. Mas a Alemanha chega aí e depois o Benfica contrata e eu, mas como é que será? Como é que será a vida dele aqui em Lisboa e com o Benfica? E com o Trincão é a mesma coisa. Eu penso, eu vi ele a jogar bem em Braga. Será que ele vai resultar no Sporting com um treinador jovem, jovem como ele, digamos? Sim, porque os dois são bebés em tudo, não é? E pronto, e é uma decepção, porque julgava-o com mais golos, julgava-o muito mais influente, e não é. E, portanto, o Sporting acaba por cair alguns degraus. Portanto, foi campeão em 2021, não é? Sim, 2021. ano ímpar, exato. Foi o, já agora dar a nota que o gol da Alemanha foi o Maier, o Max Maier. O Maier, sim, é verdade. Está bem. Ok, obrigado. E mesmo a propósito deste derby, fui ver o derby do ano anterior, 1-3. Sim. Mateus Nunes e Sarabia. Pois. Quem tira esses dois a uma equipa, é quase impossível que essa equipa renda, não é o mesmo, que isso é impossível, mas que se aproxime desse mesmo, não dá. Não dá. Portanto, percebemos que o Sporting tem muitas limitações e nunca poderia ser apontado como candidato ao título. Era uma proposta uma proposta ia para lá do sonho, para mim. Portanto, é uma decepção. Agora, claro, Paços Ferreira teve 16 jogos sem ganhar. Já teve o César Peixoto, já deixou de ter, agora volta a ter. Um desorientamento. Sim, é uma situação sui generis, vá. Mas para mim a grande decepção é o Marítimo, porque sempre me habituei a ver o Marítimo no top 10. Nem sei se esteve lá sempre, mas o Marítimo, na minha cabeça, é uma equipa muito boa, muito forte, que incomoda. E estão a jogar em casa. Exato. Incomoda mesmo os grandes. Deve ser daquelas equipas que mais incomodam os grandes. Porque era engraçado fazer um balanço nos últimos 20 anos, melhor, no século XXI, quem é que roubou mais pontos aos grandes? Provavelmente o Braga. Eu acho que Sim, é possível. Mas fora disso, É possível. Eu acho que nos últimos 5 anos o Porto só ganhou na Madeira uma vez. O ano passado perdeu. Este ano perdeu logo no início do campeonato. Com o marido? Sim. Não, foi o ano passado. Ou foi? Foi o ano passado. Foi o ano passado. porque Foi este no ano verão. Marítimo- Sim, exato. Foi no verão do ano passado, com aquele gol do Chadas. Exatamente. Sim. Fora E da área. É só para lembrar este pormenor que para mim é delicioso. Mourinho no Porto nunca ganhou nos Barreiros. E o Mourinho do Porto ganhou uma está. taça UEFA Exato. e uma Liga dos Liga dos Campeões. Campeões. Não ganhou lá, Consegue ganhar das duas vezes. Consegue ganhar ao United, mas não consegue ganhar. Exato. Portanto, para mim o maior espanto é esse. E claro, eu nem sei o que é uma primeira divisão sem uma equipa da Madeira, não é? Portanto, se o Marítimo descesse e se o Nacional não subisse, e não está em risco de subir, não é? Porque é Moreirense, Farense, Académico de Viseu, Estrela. Sim. Uma pessoa pensa, bom, mas como é que seria uma primeira divisão sem Madeira? Pelo menos Era. agora temos Açores, não é? Com Santa Pois, Clara. agora há Açores. Mas não há Madeira, é uma coisa que
Eu não me lembro de ver. Uma coisa é eu nascer em 77, mas depois a outra coisa é começar a ver futebol, não é? E quando comecei a ver futebol, o Marítimo já lá estava e nunca mais saiu. Portanto, para mim, a maior decepção é essa, mas é uma decepção que, tal como o Passos Ferreira, será trabalhada e será melhorada. E Ou vamos não. ver se ainda dá para salvar. Vamos ver. Pois, nem mais. É. Já deu para roubar pontos ao Sporting. Gil. Pois era por aí que eu ia começar, não ia nomear o Marítimo de decepção porque acabou de roubar pontos ao Sport. Portanto, não é uma decepção. Portanto, uma decepção roubou pontos a uma decepção. Mas é entre o Marítimo e o Passos de Ferreira, não há grandes dúvidas. O Passos também, coitadinho, não tem 6 pontos. Estava aqui agora a ver, tem uma vitória por acaso nesta última. Foi agora, Venceram, sim. Mas depois é só derrotas e empates. Pronto, não estava à espera, eu até gosto do Passos de Ferreira também. Pronto, é a minha desilusão. E o Estoril também acaba por ser uma desilusão para mim neste momento. Nos últimos 5 jogos tem 4 derrotas e 1 empate. Eu que até tinha colocado o Estoril como uma possível surpresa nesta época, logo no início, e estava a ser. E começou bem, não é? Estava a ser, nós chegámos a falar do Estoril, estava a começar bem. Sim. E agora não sei o que é que se passa. Mas só tem tido derrotas e teve um empate nos últimos 5 jogos. E torna-se uma maior desilusão tendo em conta o projeto que tinham feito nos últimos 2 anos. 2, 3 O treinador é conhecido, os benfiquistas, é um bom treinador, tem jogadores bons, portanto não consigo perceber. O ano passado acho que considerámos o Estoril a equipa surpresa. Sim, do ano, 2021. Mas até foi mais por causa do Bruno Pilhais. Sim. Muito bem. Rocha? Sim, eu acho que até acaba mais por ser o Passos e acho que esta última situação concedida a Peixoto acaba por ser bastante interessante, acho eu, porque ele é despedido e depois querem contratá-lo outra vez e ele já não quer vir. Por pressão de plantel, muito Também, certeza, não, acho que foi essencialmente por pressão de plantel, mas isso é interessante e demonstra bem que um projeto funciona e que em Portugal não se dá prioridade a isso mesmo. Basta comparar o Casa Pia, por exemplo. Exato, por exemplo. Até porque este Passos Ferreira, que lá está, começa muito mal, tem 6 pontos e vamos na 16ª jornada. Com o César Peixoto a conseguir apenas 3 pontos durante o período que lá teve, mesmo assim o plantel quer que seja ele o treinador. Isto demonstra não só a fé, entre aspas, que acredito eu que não seja fezada, mas sim fé que os jogadores têm no treinador, sim, que acreditam nos processos que o treinador lhes transmite e que a direção não partilha, pelo menos dessa mesma visão. Ou então é só uma questão de ser mais impaciente e às vezes não perceber tanto de futebol como os jogadores também. Estou só a especular. E portanto acho que o Passos Ferreira e os jogadores do Passos Ferreira, pessoalmente, mereciam sair desta situação por essa razão. Por terem conseguido reverter uma decisão da direção que não deu prioridade a um processo que tem de ser longo e que, obviamente, com um treinador que está a começar também neste nível, também tem de lhe ser dado algum tempo. E, portanto, só por essa razão, gostava que o Passos Ferreira saísse desta situação, não pondo nenhum outro clube no lugar deles, porque também não quer ser mauzinho, mas pelo menos que eles saíssem. Muito bem, vou pegar aqui também do Passos, porque o Sporting eu podia ficar aqui 2 horas a falar do Sporting para não fazer isso. Vou pegar no Passos e então vou puxar um pouco a fita atrás. O Passos Ferreira, o ano passado, até faz uma época aceitável, faz uma época decente. Já há 2 anos tinha feito uma grande época com o Pepa, por exemplo. E onde é que a coisa começou a descambar? É quando se cai naquele erro fácil, digamos assim, em Portugal, que é, chega ao verão, vamos mudar o plantel todo. E do lado ao Passos compra um plantel novo, e o treinador é o mesmo, portanto a Paixão já vinha de alguns de meio da época passada, se não me engano. Revoluciona-se o plantel. Até com putos do City, emprestados e tal, e até apareceu, vamos lá ver. O Passos até vai fazer um bom jogo à luz, por exemplo, logo no início início de agosto, mais ou menos. Deu trabalho, mas não foi um bom jogo. Mas deu trabalho, sim, deu trabalho. Dá trabalho à equipa que na jogo. altura estava no pico da sua forma, acho eu. Eu acho que o primeiro erro é logo aí. Agora, obviamente que o erro mais gritante é
E lá está, não estou a dizer, não estamos aqui a comparar entre César Peixoto e José Mota, quem é o melhor treinador, não é um caminho certo para se ganhar no futebol, há sempre muitas opções, mas a questão é, vamos contratar o treinador A, neste caso César Peixoto, vamos despedi-lo e contratar o treinador B, que tem uma metodologia de jogo radicalmente diferente, e qualquer pessoa que vê as duas equipas a jogar a bola, seja Peixoto, seja do José Mota, vê que a metodologia de jogo é totalmente diferente, independentemente de qual seja melhor. Vamos despedir o B e voltar ao A. Portanto, aqui o primeiro erro é, que foi algo que incomodou muito o Benfica quando transicionou do Jorge Jesus para o Nelson Veríssimo, é não ir buscar um treinador que tenha uma ideia de jogo semelhante. Digamos assim, obviamente nenhum treinador há de ter uma ideia de jogo igual ao outro, mas com muitos pontos em comum ajuda na transição dos jogadores, não é? E isso fez o Benfica perder ali, por exemplo, o mês de janeiro com o Nelson Veríssimo, por exemplo. Fez o passo também não saber aproveitar a pausa do Mundial. Saiu o José Mota, voltou ao anterior. Posso só interromper? Diz. Eu acho que ir buscar o Nelson Veríssimo não foi bem ir buscar o Nelson Veríssimo. Pronto, foi tapar um buraco que era preciso. Sim, obviamente que o caso do que era Benfica preciso despedir o Jorge Jesus porque aquilo só ia piorar e então foi o que se arranjou. Foi diferente. O caso do passo é diferente porque eles foram mesmo contratar um treinador. Isso aí foi promover um treinador, exatamente. Sim, verdade. Estava a comparar a adaptação que o Nelson Veríssimo não quis pegar a ideia de Jorge Jesus, da sua Não quis parte. mesmo. E, aqui também não faria sentido, porque o José Mota poderia pegar a ideia de César Peixoto e vice-versa, porque é que agora o Peixoto vai pegar a ideia de José Mota. Portanto, erro de direção claramente, e agora vou começar por ti, Rocha, passando para o patamar mais individual, top 3 melhores jogadores até agora. Sim, eu estava a pensar nisso. E eu nestes tops e 11, quando é para escolher jogadores individuais, acredito que possa ser isto como clubista, mas eu sinceramente acho que é esta a realidade. Portanto, para mim, em terceiro lugar, Galeno, que no episódio dos prémios do ano que nós fizemos, eu disse que ele ia acabar no melhor 11. E hoje fiz um tweet sobre ele, só para não É verdade, eu vi, sim senhor. Acho que ele vai acabar no 11 e ponho já no top 3 de melhores jogadores, porque acho que ele está a fazer uma época impressionante. Está a saber preencher o lugar deixado pelo Luís Dias. Na segunda metade da época passada não o conseguiu fazer imediatamente, mas este ano, tanto na Europa como em Portugal, está a jogar uma coisa que é de outro mundo. Inclusivamente é verdade que ele teve lesionado, mas está a remeter o PP para o banco, porque mesmo o Galeno jogando na esquerda e o PP preferencialmente jogando na direita, o Otávio joga nos dois lados, e portanto, se o PP tivesse melhor que o Galeno, o PP era titular e o Otávio ia para o outro lado, isso não seria um problema. Portanto, ele está a tirar o lugar ao PP, e acho que o merece 100%. No segundo lugar vou pôr o Gonçalo Ramos, por já termos falado, já dissemos aqui muito sobre ele. É o melhor marcador do campeonato, é um jogador que já deu muitos pontos ao Benfica também esta época, e embora não seja um jogador assim de uma individualidade espetacular, acaba por ser um jogador decisivo, e isso para mim é o mais importante em termos de rendimento, porque o que importa é vencer jogos, não é fazer muitas fintas, e portanto, sendo o melhor marcador, também merecia aqui entrar no top. Estás a usar um argumento contra o Neymar, por acaso? Não, mas o Neymar tem rendimento, tanto de golos como assistências. E depois tem as fintas também. E em primeiro lugar vou pôr o Taremi. Para mim já é o melhor jogador em Portugal há 2-3 anos, tirando exceções momentâneas de Luís Dias, Sarabia. Darwin. Se eu dissesse isso, era isso que eu não queria dizer, mas... Sim, Darwin só na cabeça de alguns. Vitinha, por exemplo. Sim, pronto, sim. momentâneas. Mas o Taremi tem vindo a ser um jogador muito constante. E esta época, embora seja o segundo melhor marcador, os golos nem estão a ser a sua parte forte esta época para mim. As assistências que ele faz durante os jogos, a solidariedade que ele tem para o resto das equipas. O Porto tem sido bastante inconstante em termos de Sim, parceiro de ataque, sim. não é? Ele assiste todos, não Exato. interessa quem lá está. O Porto começou a época a jogar com o Danny Loader nas costas do Taremi, já jogou com o António Martínez, Evan Nilsson lesionou-se, já jogou com o PP a segundo avançado, já jogou com o Galeno a segundo avançado. Já trocaram todos, com o Verón, agora ultimamente nos últimos 2 jogos o Verón foi titular. O Taremi continua sempre lá e continua a fazer golos e assistências, que é uma coisa impressionante. E acho que é mesmo essa questão, o Taremi tem um poder de decisão muito acima da média.
sabe quando rematar, quando passar, quando cair. É preciso uma arte para isso e ele sabe. Mas, O Paulinho, E o Paulinho está a por exemplo. aprender também a arte. mas ele é um jogador impressionante. Não tenho mesmo palavras. Eu até no outro dia, por falar em tweets, disse que o Taremi era top 15 melhores jogadores sempre do Porto. E mantenho. E Não tenho esses dados à minha frente. Exato. Não conheço na minha opinião é top 15 jogadores de sempre do Porto, Porque pelas até tu várias viste os épocas. outros, não é? Não, e lá está, eu até estive a fazer esse raciocínio para pensar em jogadores mais antigos e dos que não me lembro, acho que só estavam lá 3. E por esse lado posso estar a ser um pouco injusto. Pois. Só estou a Só reduzir três. a história a partir de 2000, dos anos 2000. Mas ainda assim, é a opinião que eu tenho pelos jogadores que vi. E para reforçar ainda mais isso, e ainda bem que não se concretizou, mas nos últimos dias o Ferdinand sugeriu o Taremi sim. ao Foi Manchester para o United United, sim. em vez do Weghorst. O United acabou por escolher o Colher, holandês. no fundo. Ainda bem que o Menos Taremi valor. ficou no Porto. Muito bem, muito bem. Gil, teu top 3. No top 3, vou ser menos clubista que o Rocha. Eu estou a deixar o Rui para o Vou fim. escolher- Por isto mesmo, é porque queres despachar o clubismo primeiro. Vou escolher 3 jogadores que estão nos 3 primeiros lugares. Começando com o meu terceiro, é o Ricardo Horta, do Braga. Está a fazer um excelente campeonato. Pronto, teve ali 3 ou 4 jogos no início, que é compreensível que estivesse em baixo. Mas a partir daí é golos, é assistências, é o jogador mais influente do ataque do Braga, de longe. Portanto, é o meu terceiro lugar. Depois, em segundo, concordo com o Rocha em colocar o Taremi. Lá está, ele já Então teve não a fazer- concordas Então, comigo? Não, calma, também não chegamos a tanto. Mas é o Taremi, lá está, as assistências, os golos, troca à frente de ataque, o Taremi mantém-se e a sua influência mantém-se. Isso diz muito do jogador. No Mundial também faz um excelente Mundial. Portanto, é o meu segundo lugar e o meu primeiro lugar é o Enzo. Pronto, com a polémica que isso possa trazer, estou aqui a avaliar o jogador pela qualidade e pelo que mostrou. Teve um mau jogo em Braga, depois daquela semana toda, mas de resto são todos jogos de excelente qualidade e muito acima da qualidade média do que se joga em Portugal. Em questão de médios e também em questão de jogadores no geral, é muito acima do que se pode considerar uma qualidade média. Portanto, coloco o Enzo em primeiro lugar. Pronto, é o que eu digo. Bate uma vez no peito e está bom. Bem, eu vou ser o menos clubista de nós os três, de certeza. E Também até- não tens muitas razões para ser, não é? E até vai ser curioso, porque nós vamos destacar o melhor jogador do Benfica, vamos dizer todos diferentes. Que ele diz que em teoria é o Gonçalo Ramos, não é? Porque é o que está mais acima. Sim. Em termos individuais também acabaria por concordar com o Enzo. Pronto. Ele escolhe o Enzo. Para mim, o Enzo do top 3 é o terceiro. Depois é Taremi. Em primeiro é Rafa. Porque acho o Rafa, em termos de... Eu acho que sem Rafa o ataque do Benfica não existe. Viu-se isso em Braga. Viu-se isso contra o Portimonense, que nem foi tanta criação de autoridades, foi mesmo a finalização que não correu tão bem. Mas vê-se ali que há qualquer coisa que sem o Rafa não funciona. Porque naquela segunda linha de 3 elementos, que é o Rafa, o João Mário Neres, ou o Rafa, o João Mário Alcenes, ou o que seja... se não houver elementos equilibradores, o ataque do Benfica já não funciona bem e acho o Rafa muito importante por causa disso. E foi importantíssimo contra o Sporting, achei dos melhores do Benfica, por exemplo. E eu gostei bastante e para mim o Rafa neste momento é dos melhores. Mas fica muito empatado ali entre Rafa e Taremi, dois jogadores fenomenais. Tal como aqui a malta já sabe, eu gosto de fazer sempre um top 3 também, sem grandes. E boa. sendo que pus em terceiro Filipe bem. Relas, central do Portimonense, que o Portimonense já rejeitou propostas de 10 milhões por ele, portanto vamos ver o que é que sai dali. Em segundo, Leonardo Lelo, o tal, lateral esquerdo do Casa Pia, e a primeira o Ricardo Horta, que o Gil já disse, é o jogador mais influente do ataque do Braga, num ataque que, apesar de ser bastante produtivo, não é constante no sentido em que não é sempre o mesmo. Ora vai Vitinha, ou é Banza, ou é... O Abel Ruiz, né? O Abel Ruiz, exatamente. Que até nos últimos tempos tem assumido um protagonismo que achava que não ia assumir pelo Braga, depois daqueles primeiros 2 anos que não correram bem. Portanto, vamos ver. Rui. Pois, é uma boa... Os nomes aqui lançados foram engraçados, porque eu comecei a fazer um top na minha cabeça de jogadores que não conhecia, ou seja, jogadores que eu e que toda a gente não conhecia. Nesse aspecto, o top 3 a maioria seria benfiquista, porque quem é que era o Gonçalo Ramos antes desta época, quem é que era o António Silva,
E que era o Enzo, não é? Porque o Enzo deve ter a vida mais cheia de Cs do mundo, né? Se o River Plate não fosse eliminado, ele não iria pelo Vélez, ele não iria para a Europa, não iria para a Argentina, se calhar, Não jogava era Mundial, campeão do mundo. provavelmente. Se o Lo Celso não se lesionasse, por exemplo, se bem que acho que essa vaga foi mais para o McAllister, acho eu. Se o Rui Costa aceitasse vender, pronto. Mas é um mundo de facto. Mas é assim, todos os jogadores têm esses Cs, mas ele tem, neste último meio ano, é o que tem mais. E não há dúvida que é uma grande surpresa e o futebol dele exibido, também por estar em alta rotação, porque ele entrou em Portugal já rodado, Sim, né? sim, Já estava, enquanto que os outros estavam a apanhar ainda ao jeito, ele já entrou aqui em quinta mudança. Mas Taremi, claro, né? É um jogador extremamente importante, notou-se a sua força mental no Mundial, porque o Irão passou por umas dificuldades que nós não conseguimos sequer imaginar. Nós não conseguimos perceber como é que o maior goleador da história até ao Ronaldo em seleções, que foi o Holiday, tem o passaporte confiscado pelo governo do Irão. Isto é de loucos, não é? Pensar que alguém é dono do passaporte e que tu não podes sair do país. Portanto, isto acontece no Irão. Há um jogador que é um emblema mundial, que toda a gente sabe quem é, e que, portanto, quando nós às vezes falamos que o Ronaldo, o Eusébio e a Amália são as figuras mais reconhecidas lá fora, o Holiday é assim para o Irão. Portanto, confiscarem o passaporte é só 10% daquilo que nós podemos imaginar, sonhar como é que as coisas estão lá. E, portanto, o Taremi ter sido o porta-voz e ter sido o porta-estandarte da indignação e está sempre, fala muito Das redes sociais, sim, fala sim, muito sim. sem medos, isso é difícil e é preciso coragem, e nesse aspecto ele é muito assertivo. Isso é um pormenor humano que concilia com o aspecto goleador e com o aspecto dentro de campo, que falavas, que agora não é só golos, é também assistências. Isso é verdade. Não há dúvida que... e então o ano passado, na época passada, no final da época passada, ele e o Evanilson, aquilo era dois fechados, era incrível. De facto, tem esse mérito. Ricardo Horta é um jogador extraordinário. Fiquei muito contente quando o vi marcar a Coreia do Sul, porque achei que era da mais elementar justiça. É um jogador que não é de um clube grande, que foi nome no mercado todos os dias. Ricardo Horta e ficou no Braga. E continua a ter uma média de golos extraordinária, porque podia estar zangado, podia estar frustrado, mas não. O Braga é segundo classificado. Que é o melhor marcador da história do Braga. Sempre. Isso é uma coisa também, lá está, estonteante. E depois, para mim, eu percebo o Rafa, e de facto ele está a fazer uma época estratosférica, mas naquele aspecto de surpresa, para mim o Gonçalo Ramos é uma coisa que não tem explicação, porque... É verdade que joga no Benfica, mas o Benfica não é campeão há 2 anos, né? Portanto o Benfica caiu um bocado em... Não diria em desgraça, não mas... ganha nenhum título há 3. Não ganha nada, não ganha nada há mais de 1000 dias, não é? Sim, Acho que já fez 1000 dias. Fez lá para em abril, ou lá o que foi. O Benfica, o último título é o do Supertaça ao Sporting, dos 5 a 0. Já foi há muito tempo. Está Quantidade para jogadores que já saíram, que já chegaram e que já saíram também, é enorme. Portanto, um jogador novo, de uma academia que tem dado, e nós falámos aqui há pouco do Ruben Dias e do Félix, mas chegar a este ponto, ser o melhor marcador do campeonato, marcar 2 gols ao Sporting, marcar 3 à Suíça, acho que é muito interessante haver um jogador assim e dá vontade de pegar no carro de regresso ao futuro e ir daqui a 20 anos para saber o que é que o Gonçalo Ramos fez na carreira. Desperta-nos curiosidade, porque o Taremi, infelizmente, já tem uma idade, não é? Foi pena chegar cá a Portugal, ao Rio Ave, com uma idade. Para aí. 27, sim. Pois, e isso foi pena, porque dá que pensar o que seria o Taremi com 22 anos. E o que nós pedimos, os treinadores podiam ensiná-lo a jogar melhor mais cedo, não é? Jogar na Europa tem outra dimensão. Sim. Mas Ricardo Horta, de acordo, o Taremi também, Rafa, claro. Por acaso, numa primeira análise, nunca me lembrei do Rafa, mas depois do jogo de ontem, a quantidade de pontapés que ele apanhou, de facto, nota-se que ele é o elemento mais perigoso. E é aquele elemento que todos têm medo, não é? Porque recorrerem à falta
é ter medo, não é? É travar o elemento mais perigoso. E o Rafa viu muito mais vezes no chão do que em pé. Isso é muito interessante. Um jogador que passou porque quis ao lado do Mundial, mas que continua com uma média muito interessante. E lá está, também vai ser muito engraçado ver na Europa o Porto com o Inter, o Benfica com o Borussia, porque eu acredito que há a possibilidade de haver 2 clubes nos quartos de finais, não é descabido. O Benfica tem uma tarefa mais facilitada, mas isto também poderá ser perigoso. Mas não é perigoso porque tem o Rafa, tem o Gonçalo Ramos, acho que tem uma equipa muito interessante e muito sólida que pode fazer uma coisa muito engraçada. E o Porto, pelas razões que já mencionámos, de força física, mental, e porque o Sérgio Conceição também incute muito isso, também terá capacidade para superar o Inter, que é assim de alto e baixo, é tipo carrossel de emoções. Vai ser, mas é um top 3 engraçado, e mais ainda engraçado é o top 3 dos não grandes. Exatamente. Parabéns. Obrigado. Portanto, passando às rúbricas, não é? Vou falar um bocadinho do Porto B, porque Rodrigo Mora, de 15 anos, estreou-se pelo Porto B e tornou-se o jogador mais jovem de sempre a jogar na segunda Liga. E, graças ao Playmaker, que é uma excelente ferramenta do 0-0, associada ao 0-0, fui buscar mais a outros jogadores, que os outros mais jovens a jogar também na segunda Liga. Portanto, o primeiro é Rodrigo Mora, lá está. De resto, 2022, um tal de Ricardinho. Não sei se é, duvido que seja o mesmo metade do Santa Clara. Em 2004, um Cuco. Em 2016, um tal de André Almeida, que está agora no Valência. O bom André Almeida, não é? Isso é discutível. Em 2016, Francisco Trincão. Em 2004, Nuno Coelho, que também já foi tendo alguma carreira nos principais escalões. Em 2022, tanto Martim Fernandes como Gonçalo Já, Ribeiro. o Nuno Coelho foi no Sporting? Não, que ele se estreou. Ele é Acho da que formação do Sporting, não sei. Acho que não. E aqui não diz o clube, por acaso. Em 98, Zamorano e em 96, Joel Pires. Portanto, é engraçado, sendo que o Rodrigo é o único que está na casa dos 15, o resto é tudo na casa dos 16. Portanto, é engraçado ver como conhecemos alguns nomes e outros não, e como alguns tiveram umas opções de carreira, se calhar não foram assim tão boas. Rocha, momento cultural. Bem, eu vou confessar que me esqueci do meu livro que ia trazer. Porque eu ia trazer um livro do Rui que tinha lá em casa. Eu acho que já no último episódio que nós gravámos eu sugeri mas eu hoje ia trazer o Bola ao Ar. Ok. Mas não trazendo, vou sugerir sobre o Mundial, lembrar o Mundial. Para esquecer. Exato. Fica mais recente. Sobre o Mundial da Coreia do Sul de 2002. Sim. Que até é mais sobre as histórias à volta do Mundial do que propriamente porque pronto, Portugal acabou por ser eliminado num grupo em que em segundo ficou os Estados Unidos, se não me engano, e em primeiro a Coreia do Sul. E pronto, pelas histórias à volta desse Mundial, eu ainda não li, o Blanco disse que já deu uma olhadela. Já estava na Bertrand, tive uma Mas fica aqui a sugestão, porque certamente que é Obrigado. bastante interessante. Gil, o teu comentário semanal. Pronto, também um bocadinho seguindo o teu raciocínio das seleções, é aqui uma frase que o Roberto Martínez disse na semana passada da apresentação, na sua conferência, que era uma forma de jogar ganhadora e representativa do que é o jogador português. E acho que ele diz tudo, estamos perante a geração portuguesa mais promissora, provavelmente muitos anos, se não mesmo da história, e acho que um treinador novo com esta mentalidade de vencer é fundamental. Podemos almejar voos maiores e acho que um treinador estrangeiro que não está, de certa forma, viciado já pelo sistema, pode começar a quebrar com um bocadinho aquelas noções ou aquelas ideias que as pessoas têm dos empresários, não sei do quê, da seleção do Mendes, e pronto, acho que pode ajudar um bocadinho a minimizar essas questões. Muito bom. Bom, fechamos assim o episódio, que terminar por agradecer ao Rui a presença. Agradeço, obrigado. E acho que foi um episódio bastante... Os três. Nós é que agradecemos. Nada. E acho que foi um episódio bastante engraçado, não só em termos de opinião sobre a atualidade, mas partilha de histórias também sobre alguns aspectos. Portanto, muito obrigado, sigam a nossa newsletter e, aliás, posso já revelar que vamos estar presentes na Taça da Liga, a convite da Liga Portugal. Tivemos esse privilégio de ser convidados para irmos lá gravar mais uma vez episódio. Portanto, vamos gravar no dia da final, portanto ainda não vai ser um episódio para a semana, mas dizer que vamos fazer lá uns conteúdos engraçados e pronto, é sempre bom anunciar estas coisas. E também vamos ter giveaways, já agora. Vou preparando os comentários, também vai ser logo giro. Portanto, acompanhem a newsletter, eu vou acompanhando também aqui o podcast. Muito obrigado e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi!
lado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!